No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Para você que ligou o seu radinho agora, anote a hora certa em Monte Alegre. São 13 horas e mais 30 minutos. A partir de agora, com muito prazer, com muita alegria, pela grande misericórdia de Deus, estamos chegando. Estamos de volta nesta linda tarde para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, você já sabe, ele é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para levar até você, amigo, aquela mensagem que tem poder para mudar a sua vida, se você crê, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Onde quer que você esteja, nesta tarde, em nossa sintonia, aquele abraço com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, você vai se deleitar espiritualmente ouvindo, com certeza, a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos os nossos milhares de ouvintes neste momento, na nossa sintonia, ouvindo o programa Vida Triunfante. Preparei para você esta linda canção da cantora Elian Oliveira, A Oração. Ouça, deleite-se, Deus vai falar profundamente com a sua alma. Canção triunfante. Mas parecem frases decoradas que Deus cansou de ouvir. Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos. Preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa sós. É preciso acreditar, ter coragem pra lutar,
Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta quinta-feira, logo mais às 7h30 convido você e sua família para o culto da vitória na congregação da Assembleia de Deus da Serra Oriental, no bairro do Planalto. Ela fica localizada na Travessa Álvaro Pantoja. Será uma bênção, não perca, esteja presente, Deus vai lhe abençoar grandemente. E sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, campanha de oração, orai sem cessar, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental. Quero falar com você que ainda não é um semeador do reino de Deus. Você pode se tornar. É muito fácil. Você faz o seu cadastro enviando para nós o seu nome completo, o seu endereço, a data do seu nascimento e o número de contato do seu celular. Você passa a semear mensalmente aquela importância que o Espírito Santo propuser no seu coração, para você nos ajudar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, para você nos ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E sempre no dia do aniversário do semeador, nós fazemos aqui menção, fazemos oração, nós agradecemos ao Senhor, porque é justo, em virtude de você ser um semeador do reino de Deus. Faça isso e você será grandemente abençoado. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama o que dá com alegria, e eu sei que você assim fará. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje está no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 37, atenção, Isaías capítulo 37, a partir do versículo 15, depois a gente vai dar uma puladinha lá para o mesmo capítulo, mas a partir do versículo 33. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso, os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Muito bem. Vamos agora ao partir do versículo 33. Vamos lá, acompanhe. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma,
tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Niroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos diante de um texto bíblico que descreve, que narra o que aconteceu nos dias do rei Ezequias. Ezequias, ele foi rei em Israel e durante o seu reinado profetizou Isaías. Isaías foi um homem usado por Deus naquele tempo. Deus sempre teve alguém na terra para falar em seu nome. Deus nunca ficou sem testemunha na terra. E Deus, quando ele cria o ser humano, ele cria com um propósito para que aquele ser lhe obedeça naquele tempo. Por exemplo, pastor Jairo, Deus me criou para eu ser sua testemunha neste tempo. O profeta Isaías foi naquele tempo, aproximadamente 700 a 750 anos antes de Cristo. Deus levantou o profeta Isaías. Muito bem. Então, o rei Ezequias era um homem que Deus se agradava dele, porque ele fez o que era bom perante aos olhos do Senhor. Toda pessoa que faz o que é certo, o que é correto diante de Deus, Deus ama essa pessoa. Deus se agrada dessa pessoa. E quando os problemas da vida surgem, Deus sempre estende a sua mão para resolver os problemas. Tem sido assim ao longo da nossa existência humana. Muito bem, mas nós vamos falar do rei Ezequias. O rei Ezequias estava sendo afrontado por um outro rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era rei da Assíria. Não confunda com a Síria. A Assíria, a capital era Nínive. Síria, a capital da Síria, até hoje é Damasco. Nínive não existe mais hoje, nem tampouco o Império Assírio. Muito bem, então nos dias do rei Ezequias, quem comandava o planeta Terra era o rei da Assíria. Este rei poderoso, chamado Senaqueribe, destruiu várias cidades. Por quê? Porque cada cidade tinha o seu ídolo fabricado pelas mãos dos homens. Está aqui na oração de Ezequias. Então, quando alguém se prostra diante de uma imagem de escultura fabricada pelo homem, imagem de ouro, de prata, de madeira, de barro, então essa nação, essa cidade ou esse país não tem proteção nenhuma. Porque o que é que uma imagem de escultura vai fazer em favor de alguém? Nada, porque ela não tem vida. Ela tem boca, mas não anda. Leia lá o Salmo 115. Lá está escrito, né, que Deus não aprova as imagens de escultura porque elas têm olhos, mas não veem,
tem ouvidos, mas não ouvem nada, tem boca, mas não falam nada, tem pés, mas não andam. Para andar de um lado para o outro, é quem tem que carregar. Não é verdade? Você sabe do que eu estou falando. Pois é, então aquelas nações que são narradas aqui, a partir do capítulo 36 de Isaías, aquelas nações adoravam aos ídolos, as imagens de esculturas fabricadas pelas mãos dos homens. Este mesmo fato está acontecendo hoje, mas a maioria dos homens continua desobedecendo a ordem de Deus. Quando a gente lê o livro de Êxodo, no capítulo 20 do livro de Êxodo, e que é ratificado no Novo Testamento, Deus recomenda: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima na terra, embaixo da terra, embaixo das profundezas do mar, porque eu sou o Senhor, que visito a iniquidade dos homens até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É a palavra de Deus que eu estou citando, amigo. Então, aconteceu que nos dias do profeta Isaías, nos dias do rei Ezequias, se levantou este rei, Senaqueribe, foi afrontar Jerusalém, afrontar o rei Ezequias por meio do seu emissário lá, chamado de Rabsaque, afrontou duramente com palavras baixas, de baixo calão, e Deus ouviu tudo. Eu quero dizer para você, amigo, que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está vivo, Ele sempre existiu, Ele é eterno. E tudo que nós falamos, Ele ouve. Tudo que nós pensamos, Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe de tudo. Então, Ele ouviu as afrontas do rei Senaqueribe, que foram levadas ao rei de Judá, que era o rei Ezequias, por meio de Rabsaque. Muito bem. E o que fez o rei Ezequias? Ele foi para a presença de Deus. Os seus assessores, Eliaquim e os outros que estavam com ele, disseram: olha, majestade, senhor rei, o Rabsaque disse assim, 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 entregou o recado de Senaqueribe dizendo assim, assim, assim. O rei, diz o texto, que ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, cinza, se humilhou e foi para a presença de Deus. E lá ele fez uma oração, que está aqui, que a pastora Sara leu aqui, no capítulo 37, a partir do versículo 15. Ela leu a oração de Ezequias. Tá? E na oração, Ezequias fez menção. Senaqueribe, ele se gabava que ele destruiu várias nações. Por quê? Porque os deuses daquelas nações eram imagens de esculturas fabricadas pelos homens. E ele diz aqui na oração dele: mas na verdade não eram deuses, porque só há um Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é único. Então ele contou para Deus aquilo que Deus já sabia. Amigo, quando nós vamos falar com Deus, antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, Ele já sabe. Ele já sabe. Então Deus já sabia, já tinha visto tudo o que aconteceu nos muros, que o Rabsaque foi para cima do muro ameaçar. Então, Deus usou o profeta Isaías. É impressionante como é o nosso Deus. E Ele revela para os seus profetas o que Ele quer revelar. E eu vou pedir apenas para a pastora Sara repetir novamente a partir do versículo 33, pastora, porque Deus revelou para o profeta Isaías que Senaqueribe não ia entrar, nem sequer uma flecha ia ser lançada, porque naquele tempo não tinha míssil, não tinha bomba. A briga lá, a luta era com flecha, era com arco, era com lança, era com cavalo. Era assim que era
que eram as guerras naquele tempo. Por isso que ele diz, nenhuma flecha será lançada. A partir do versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Muito bem. Então, só para você entender que o que foi falado, o que foi afrontado ao Deus de Israel, Deus revelou tudo para o profeta Isaías. E concluindo ainda mais forte, o versículo 34 diz: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Pois é, amigo, isso é o cumprimento do que está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio, quando a pessoa obedece a Deus. Quando a gente teme a Deus, vem alguém querer nos atingir, alguém querer nos prejudicar, vai voltar pelo mesmo caminho, então por 7 caminhos é o que está escrito lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Então isso aconteceu. Aconteceu que após a oração feita por Ezequias, diz a Bíblia que Deus enviou o seu anjo naquela mesma noite. E o anjo foi ao arraial dos assírios, e só numa noite. Veja bem, amigo, o poder de um anjo só. Ele foi ao arraial dos assírios e lá ele eliminou 185 mil soldados. Olha o poder da oração. Em resposta à oração de Ezequias, Deus enviou só um anjo. Deus não diz o nome dele. E o anjo eliminou 185 mil soldados. Quando amanheceu o dia, 185 mil defuntos. Senaqueribe voltou para a Síria, ficou na capital Nínive, e 2 filhos dele, a Bíblia diz aqui o nome deles. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Niroque, seu deus, do ídolo, Amadreleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Você ouviu bem, amigo? Os próprios filhos o mataram. Os próprios filhos dele o assassinaram. E o Deus dele fez alguma coisa? Não. Por quê? Porque ídolo faz alguma coisa? Ídolo fabricado pela mão do homem faz alguma coisa? Infelizmente, esta ignorância continua no Brasil, no Pará, em Monte Alegre. Continua esta ignorância religiosa. Desde aquele tempo. O ídolo, como é o nome que era o deus do Niroque, como era? Pastora? É o Nisroque. Nisroque, o nome do ídolo, do deus fabricado pela mão do homem. Tá? Então hoje os deuses têm outros nomes, nomes de homem também, mas são outros, não são milhares. Aqui no nosso país, pelo menos, são milhares de deuses que os homens fabricam com as suas próprias mãos e passam a adorar, a fazer festa para ele durante todo o ano. Então, meus amigos, esta é a verdade que nós temos que falar. Nós temos que falar a verdade. Então, pastor, o que é que eu devo fazer? Você precisa pedir perdão para Deus se você vive adorando esses ídolos fabricados pela mão do homem. E aceite a Jesus Cristo, sim, este que está vivo e que está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você. Aceite a Ele como seu Salvador, Ele vai perdoar os seus pecados e você vai ter o direito de morar no céu. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Após estes esclarecimentos, eu quero orar por você. Peça perdão para Deus. Ele está pronto para perdoar. Ele é riquíssimo em perdoar. Ele vai lhe perdoar. Amém? Pai querido, eu te apresento os amigos que ouviram esta palavra, uma palavra de esclarecimento. E eu te peço que o Senhor perdoe aqueles que estão te pedindo perdão, que estão aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
por estas pessoas, Paizinho, e eu te peço que os pecados delas sejam perdoados, que o nome delas seja registrado ou sejam registrados no livro da vida e que tudo que elas fizeram de errado, papai, sejam lançados nas profundezas do mar, conforme está escrito lá em Miqueias, no capítulo 7, a partir do versículo 18. Obrigado, meu Deus, pelo teu grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.